O Coletivo CAIS tem se deparado com algumas perguntas sobre bebês, perguntas diversas, mas entre elas uma pergunta nos chamou bastante atenção, que é sobre a escolha da escola para as crianças pequenas. Como escolher uma escola para os bebês e para as crianças bem pequenas? Quais os critérios? Que princípios olhar, né? Como se faz essa escolha de uma forma que ela seja possível aí na sua região? É importante essa questão, né? Que ela é quase um dilema, né? Que a gente poderia pensar assim, ela não é só uma questão, ela é um dilema para aquele adulto que vai pensar num espaço onde ele vai deixar o seu filho, a sua filha, por algumas horas, né? E isso até me traz uma situação que recentemente, conversando com uma amiga, ela tem um bebê e trabalha fora e deixou esse bebê de manhã na escola, e na ida, naquela correria de organização, de preparação para deixar a criança lá, o bebê acabou fazendo xixi no percurso. Ela chega, avisa, né, na instituição e vai para o trabalho. Quando ela volta, a criança ainda estava com vestidinho, se tratava de uma menininha, né? E esse vestidinho estava molhado em decorrência ainda daquele xixi da manhã que havia vazado, né? Ela ficou extremamente chateada e aí eu estava conversando um pouco com ela sobre isso. Acho que isso entra, Ana, nessa questão que você traz de critério, né? Eu acho que esse olhar para a criança, um lugar que precisa ter pessoas que considerem as necessidades infantis, cuidem da criança, uma vez que ela é muito pequena e por vezes ela não sabe reclamar, reivindicar que ela precisaria ser trocada, Sim, né? Sim. A gente tem o cuidar e educar como indissociável, não visto dessa forma, né? Nessa situação. Então, acho que pensar nisso, que as crianças pequenas tenham uma necessidade de cuidado, de assistência, que não se pauta só em dar alimento, em dar banho, em trocar fralda, mas pensar no bem-estar, que não foi observado desde o momento da chegada. Acho também que a gente pode pensar em vários indícios que a gente vai observando sem ter muito conhecimento, sem precisar ser pedagogo para olhar, né? Então, por exemplo, gosto de ver muros de escolas. Ai, gente, aqueles muros pintados, todos com desenhos estereotipados, né? Ou que não tem um cuidado bonito de uma apresentação estética de entrada, já é algo que me chama atenção. Porque normalmente quando não tem do lado de fora, também não tem do lado de dentro, né? Esse cuidado estético. É um cartão de visitas, né? Vamos pensar assim. As paredes da escola, né? Como que elas estão? As produções da criança, a gente observa que tem produções. As produções estão no alto da parede, estão embaixo, porque foi feito para os adultos verem ou para as crianças verem, né? Então, acho que tem alguns elementos que a gente pode observar. As salas de experiências, tem mesas e cadeiras o tempo inteiro? Ou ela tem espaços diferenciados com elementos diferenciados? Eu acho que você está trazendo um elemento importante, que acho que é uma dica que a gente pode até falar para as pessoas, que é assim, quem vai querer matricular uma criança precisa visitar o espaço em funcionamento, é muito importante, né? Sim. É a oportunidade que você, não é só ouvir o que aquele espaço fala que ele faz, né? Mas é olhar, perceber essas pequenas coisas do dia a dia, como é que estão organizadas as questões, como é que está a questão da higiene naquele local, né? O que as crianças estão fazendo naquele momento que você está visitando, isso já dá um indicador para a pessoa. As crianças, por exemplo, eu fui uma vez visitar uma escola, meu irmão, né, me convidou, minha cunhada, para que eu visitasse. E quando nós chegamos lá, já era finalzinho do dia, mas assim, tinha uma televisão ligada, o educador assistindo a televisão e a criança sentada esperando alguém que ia buscá-la. Isso já dá uma dica. Sim. Né? E você sabe, Sandra, eu gosto de uma ideia que você traz, que é
que existe o ideal e que existe o real, né? E que muitas vezes nas nossas regiões, né, porque você precisa encontrar esse espaço na sua região, né? Então, não pensar talvez nessa coisa ideal, mas colocar o mínimo. E uma das coisas que eu coloco como mínimo é olhar bem para essa rotina, né? Então, por exemplo, uma rotina com bebê começa na recepção, né? E aí pensando que como essa criança é recepcionada, quem recepciona essa criança? Como recepciona? Como recepciona? Só tem um adulto na sala? Tem 2 adultos? Como ficam esses bebês que já chegaram, né? E depois esse adulto tem que deixar aqueles bebês e lá dar conta daquele outro bebê que está chegando. Então, me chama muito a atenção essa coisa da recepção dessa criança, como é a despedida dessa criança também. E diante de tudo isso, né, me vem muito forte também essa coisa do espaço, porque eu acho que o espaço ele é muito convidativo para boas ações. Então, por exemplo, uma coisa que o bebê faz muito, né, é se alimentar, né? Então, como é que se dão as refeições dos bebês? Ele é alimentado o tempo todo na sala? Ele é dirigido para um outro espaço? Quando vão se dirigir para um outro espaço de alimentação, tem pessoas para ajudar, né? Porque assim, a ação com o bebê é uma questão de muito cuidado, é uma ação eminentemente prática ali, né? Então eu preciso de pessoas, né, para ajudar com essa questão. E esse mobiliário, ele é adequado ao bebê, né? Esse bebê fica sempre, né, no cadeirão, né? Fica em cadeiras baixas, né? Hoje a gente tem uma tendência muito de que as crianças fiquem no chão. O chão é a base, né, para o bebê, né? Que ele não fique tão com cadeiras altas, com mesas apropriadas para crianças maiores ou muitas vezes até para adultos, né? Então olhar um pouco para isso. E vem muitas outras questões, né? O que essa criança está comendo, como é que está sendo pensada essa forma de alimentação, essa questão da natureza, essa criança tem contato com o ambiente natural, né? Ela tem contato com árvores, com plantas, com frutas, com terra, né? Uma coisa que eu gosto muito de pensar é na higienização dos brinquedos do berçário, né? Então, isso a escola precisa saber quantas vezes por semana esses brinquedos são higienizados, né? E de brinquedos tem até algo interessante também para observar, se eles estão inteiros ou quebrados. Sim. Né? Se eles estão todos amontoados numa caixa, num balde, ou eles são categorizados, eles são organizados de forma atrativa, acessível para a criança. Se ficam todos jogados no chão, sim, né? Exato. Ainda enquanto mobiliários de objetos, bebês confortos no berçário. Quando eu vejo aquele mundo de bebê conforto no berçário, isso já me preocupa, porque significa que essas crianças estão indo o quê? Pouco para o chão, porque bebê conforto não é lugar nem para dormir, nem para se alimentar, né? Sim, então sim, é para fazer o quê? sim. Ocupar de que forma? Então, olhar esses materiais que estão disponíveis na unidade revela para a gente algumas intenções pedagógicas, Com né? certeza. Então, muitas vezes, aquilo que está escrito no site, no Instagram, aquele projeto escrito, ele não está de acordo com aquilo que está acontecendo na realidade. Então, não é revelador da prática. Exato, né? Observar o que de fato se passa lá dentro é muito importante. Até nessa questão que a gente tem visto muito ultimamente, que você citou, Ana, da natureza, né, da área externa. A gente vê muito isso quando existe uma divulgação de uma unidade educacional para bebês e crianças. Por outro lado, a gente sabe que a criança não vai ficar lá fora o tempo inteiro. Né? Então, dentro dessa rotina, qual é o tempo que ela passa
E dentro da unidade, como é esse espaço da sala de experiência? Se ele é tão atrativo e bonito como o quintal, né? Então, são coisas que dá pra gente também ficar atento. Você citou o bebê conforto e aí me vem essa questão dos berços, né? Porque uma outra coisa, assim, os bebês repousam, eles dormem, eles tiram as sonecas, né? E aí me chama bastante atenção essa coisa do bebê conforto, ou berços, ou colchonetes, né? E aí como que esses colchonetes são organizados, como esses colchonetes são higienizados, como ele é apresentado para esse bebê. Esses bebês têm os seus colchonetes ou esses bebês vão se encostando em qualquer lugar e ali mesmo ele adormece, ele fica, né? Como essa questão é tratada? Isso é interessante observar, porque esse bebê precisa do cantinho dele, mesmo estando numa instituição, né? Ele precisa daquele espaço que é indicado para ele, porque os bebês, eles constroem as suas formas de dormir, né? Isso é conforto para o bebê. Então, e tem também a questão, de novo, não querendo trazer essa coisa da higiene pura, né? Porque a escola, a creche é um lugar coletivo, mas é interessante a gente pensar assim, e esses lençóis, né? Eles são lavados diariamente, eles são recolhidos diariamente. São de uso individual? São de uso individual, tem o nome da criança, né? Então são coisas que a gente precisa olhar quando eu vou levar o meu bebê para uma instituição, né? Então são essas questões. Outra questão que me chama também a atenção e que às vezes conversando com mães que vão colocar os seus bebês numa instituição, numa creche, numa escola, me chama a atenção a questão do uniforme, né? Porque assim, são peças geralmente vendidas pela instituição ou por alguém que foi delegado a isso, e não custa pouco, né? Então, se essa instituição está exigindo que essa criança use o uniforme, mesmo dentro da instituição, é interessante conversar sobre isso, né? Porque se o bebê vai todo dia com aquele uniforme, ele precisa ter uma quantidade grande de uniforme, inclusive para trocas, né? Então, é uma questão que, não é uma coisa que eu diria assim, não faz de todo mal, mas eu tô vendo também essa questão do custo. O que essa escola quer dizer com esse bebê que precisa ficar uniformizado, né? O que ela está pensando, o que essa instituição está pensando de convivência naquele ambiente, né? Então são coisas que a gente tem que olhar, né? E aí tem uma coisa importante, que quando se trata de escola particular, de saber se ela é legalizada, sim, né? Sim. Se isso a formação das pessoas que trabalham. Se são professores formados, né? Não pode ser estagiário, estudante, ensino médio, de fato, serem professores que estão ficando com esses bebês e crianças, né? Então são questões legais importantes para observar, e você pode solicitar isso a qualquer momento numa secretaria de escola, qualquer pessoa. Acho importante você falar, a gente aqui está dando esses exemplos, acho que de instituições privadas, porque foi um pouco essa pergunta, né? Mas a gente sabe que tanto as instituições públicas quanto as privadas, o grande princípio aqui, eu acho que a gente acredita, é que esses bebês precisam ser considerados nas suas potencialidades e eles precisam ser respeitados, né? Então, tudo isso que a gente falou, tanto a nível de uma escola privada quanto pública, é olhar para esse bebê, né? Considerar esse bebê. Né? Então, principalmente essa questão da formação que você estava falando, Deise, nas escolas privadas, muitas vezes o pai e a mãe, ele quer o melhor para o seu filho, né? Ou a pessoa que cuida, enfim, ela quer o melhor, mas é muito importante saber que não é só um espaço para a criança ficar, né? Não é só para a criança ficar lá, mas é um espaço onde a criança precisa interagir, se movimentar, ela precisa ter condições de aprendizado,
ela precisa ser usada nas suas potencialidades, né? Então, tudo isso que a gente falou são princípios que consideram as potencialidades desse bebê, né? Então, eu acho que a gente está trazendo aqui uma dica que, assim, não é só pensar naquele lugar para a criança ficar, mas, assim, quais são os ganhos que a criança vai ter nesse lugar, como é que a criança é respeitada e olhada nesse lugar. Eu acho que isso é muito importante. E tem uma coisa, Sandra, que à medida que você foi falando, eu fui lembrando, né? Quando a gente matricula um bebê numa escola, né, o que precisa ficar claro é o seguinte: seja essa matrícula, seja por necessidade, seja porque a família decidiu matricular essa criança de modo mais precoce numa instituição, ela precisa ter claro que ela está partilhando a educação daquela criança, aquela instituição, né? Por isso essa questão da formação das pessoas que vão ficar com essa criança, né? E uma outra coisa é assim, quando a gente matricula um bebê, né, o nosso filho numa instituição, a gente não matricula para ele ser necessariamente amado, né? Mas ele precisa ser amado, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser respeitado, ele precisa ter colo, né? Afinal de contas, é um bebê, né? E como que essas pessoas estão dispostas a olhar para essa necessidade, que é essa necessidade dessa interação mais de colo, né? Então, muitas vezes tem uma ideia, não põe no colo para não acostumar, né? Mas assim, eu não percebo uma outra questão de acalmar bebê senão no colo, senão no aconchego, no abraço, né, no afago. Então, é outra questão que eu olharia, né? Como que esses bebês adormecem, né? Como que esses bebês, quando choram, são acolhidos no seu choro? Porque muitas vezes, deixa chorar, né? A gente ouve, infelizmente a gente ouve. Como deixa chorar? Né? Esse choro, ele tem motivo, e eles são por várias questões, né? Ele tá com manha, tá, mas essa manha, ela é ocasionada por uma outra questão. O que tá aparecendo é a manha, mas não é só a manha. E mesmo sendo manha, a manha é um desejo. O que é a manha, né? O que é a manha, né? A manha é um desejo, uma necessidade de colo, expressão, né? É uma expressão, né, de fome, de colo, de saudade, de sono, né, de saudade, de falta da sua mãe, do seu pai, dos seus avós, dos seus irmãos, da sua casa, né? Então, é uma situação que a gente pode conversar. Eu acho que, aliás, essa conversa, né, essa matrícula de uma criança pequena numa instituição, ela deve ser olhada, ela deve ser demorada, dialogada, né? E as famílias precisam ter claro por que eu tô pondo esse bebê nessa instituição, né? Então, e observar esses recursos humanos, né? Então, assim, sim, essas pessoas, qual é o tom de voz que você, andando pela unidade, observa desses educadores? E aí, de todos os educadores, não só do professor, mas de um diretor, de um coordenador, de um auxiliar, né? Como que ele se dá? Qual a postura dele diante das crianças, né? É de cima para baixo, ela está sentada, ela está agachada, ela está olhando nos olhos dessa criança, né? Olha, você foi falando tem uma expressão, né, popularmente usada, que é o clima, né? Como é o clima desse lugar, né? Sim. A gente às vezes fala, como é que é o clima, né? Então, eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente está falando, né? Como é o clima para essa criança que vai ficar lá, para esse bebê que vai ficar lá? Como é que ele vai se sentir? Adultos sorridentes ou adultos de cara fechada, né? Emburrados. Exatamente. E acho que a Ana também trouxe um ponto, assim, Ana, muito interessante, né? Essa coisa do amor, que na verdade, quando a gente fala não é gostar no sentido, né? Não basta gostar de criança, é preciso entender, né? Sobre criança, é preciso saber sobre criança, né? Por isso a importância da formação, por isso a importância de aqueles adultos que estão ali com aquela criança no cotidiano entendam
quem são os bebês, quais são as necessidades deles no dia a dia, como é que uma organização tem que favorecer a presença deles ali, o espaço e tudo mais. Se conhecem as crianças pelos nomes. Sim. Né? Chama aquele lá, bonitinho, Sim, fofinho. exatamente. Não, Isso quais tem, são os nomes? né? A gente está falando coisas aqui que dá vontade de entrar e ampliar, né? Tem a questão da identidade, né, meninas? É assim, a criança, a gente está falando aqui da primeiríssima infância, né? É a oportunidade onde ela está se conhecendo, ela está se reconhecendo enquanto uma pessoa. Então, essas relações, os outros nos formam, né? Então, esses outros que nesse momento não serão ali os cuidadores dela, está sendo partilhada com outras pessoas. E se esses outros não tiverem aquele entendimento, como é que vai ser esse processo dessa criança? Então, é muita coisa, é muito sério esse momento de cuidado, né? Eu acho que a gente entende o desespero, muitas vezes, né? A gente até brincava, né? Às vezes as pessoas, elas falam, gente, eu nunca vou conseguir encontrar um lugar assim, né? Porque não existe esse lugar. Mas a gente aqui tá falando de talvez coisas mínimas, né? Mas que são importantes e assim, não é só também esse início, né, gente? Eu acho que é uma observação de um ano inteiro de trabalho, essa família entender como é que as crianças, esse diálogo, né? É saber se aquele lugar comunica as coisas que acontecem, porque isso não é um favor que aquela instituição faz, é uma necessidade de partilhar com essa família o desenvolvimento da criança. Como é que é partilhado isso? Então, daria pra gente montar uma série aqui, né, de série 1, série 2, série 3, para falar sobre isso. Mas eu acho que se ficou clara essa ideia de que olhar essas mínimas relações desse espaço que tem que ser pensado para o bebê, eu acho que já é uma boa dica, né? E a gente sabe, assim, que a instituição, ela não vai ser a casa do bebê, Sim. né? Ela não é uma casa, ela é uma instituição. Mas eu acho que ela pode se aproximar um pouco nesse conceito de casa, né? E aí a gente vai um pouco para essa pedagogia italiana, né? Que pensa nessa coisa da casa, né? Não como a casa de qualquer um, porque aí vai ficar difícil essa aproximação. Mas pensar nesse ambiente, né? Que não seja um ambiente medo, que não seja um ambiente choro, que não seja um ambiente opressor, né? Que seja um ambiente afeto, né? Que seja um ambiente acolhimento, que seja um ambiente colo, né? No sentido de trazer esse conforto para essa criança e para essa família, né? Então, assim, a Daisy traz uma questão importante que é dessa coisa do recurso humano, né? E, assim, quando eu chego numa instituição de educação infantil, uma das coisas que eu também reparo é aonde estão os diretores, aonde estão os coordenadores, né? Porque, assim, numa instituição de criança pequena, como essa questão do recurso humano, e quanto mais melhor, né, a gente sabe disso, porque num ambiente com criança pequena é interessante que todos estejam aonde as crianças estão, né? O papel de cada um é importante ali, né? Sim. E é diferente e todos atuam em prol das crianças. E quando a gente fala em casa também, é bom a gente deixar bem claro isso, que a gente não está falando de chamar de tia, não, né? Até porque a gente acredita muito que nem de professora precisaria ser chamada. Podia chamar de Sandra, de Daisy, de Ana, porque essa intimidade, a gente está falando de uma intimidade acolhedora que põe a criança em proteção e segurança, né? Então, a nossa ideia hoje nesse bate-papo, que foi o primeiro que a gente teve, né? A gente sentou aqui, vamos conversar um pouco sobre isso, é de que vocês que estão procurando uma unidade, que estão procurando pensar o que olhar e que não tenham um conhecimento na área de educação, possa com segurança observar algumas coisas e isso te dá suporte para fazer uma boa escolha, né? Para tomar uma boa decisão.
Então a gente vai aos poucos trazendo mais elementos, escrever um pouco sobre isso também, né? Sim, e acho que assim, a gente espera que essa nossa conversa possa de alguma forma contribuir, né? Para a escolha. E a gente gostaria muito também de saber, né? É tão bom se esse vídeo ajudou, que vocês pudessem contar pra gente também, compartilhar talvez a experiência de vocês em relação a isso, porque são oportunidades de trocas que ajudam os outros a pensarem também nas questões que não são questões individuais, né? Elas são dilemas coletivos, né? Sim, verdade. E às vezes, assim, a instituição ela não é aquela instituição perfeita que a gente diria, não, eu quero essa porque essa é a perfeita. Às vezes não é a perfeita, geralmente não é, né? Mas você olhar para aquilo que você, naquele momento, você está buscando para o seu filho, né? O que eu não abro mão, né? Então, olhar um pouco para isso também, né? Acho que ajuda. Até porque é uma unidade, né, que se diz democrática e que atenda às famílias e entenda que seja como coparticipação, seja ela privada ou pública, você pode levar ideias. E essas ideias de coisas que não estão acontecendo podem ser inseridas no dia a dia das crianças como um benefício para todos, né? Sim, então isso também é uma oportunidade para todos. Beijo! Até o próximo!